Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico, né, que é sobre aborto. Esse é um tema bem delicado, mas é necessário ser falado, né, e está sendo um dos principais temas nesses debates eleitorais. Então aqui eu vou fazer uma comparação entre o que defende cada candidato e tentar buscar aqui na Bíblia fundamento para a defesa deles, tá? Então, bem, começando pelo presidente Jair Bolsonaro, que defende uma visão cristã, né, totalmente baseada em princípios bíblicos. É possível observar que também, assim, durante todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro, muitas outras decisões foram tomadas de acordo com o que ensina as Escrituras. Vamos nas pautas aí que tem a ver com nossa alma, com o nosso futuro eterno. O meu governo não admite sequer discutir a questão de legalizar o aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. O nosso governo também não quer discutir a legalização das drogas. Quem age dessa maneira não sabe a dor de uma mulher, de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas. O nosso governo também é contra o que começou em 2009 no Brasil, a chamada ideologia de gênero. Mas e a Bíblia? O que ela diz a respeito de tudo isso? Bem, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da matre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, mesmo quando ainda somos sem forma, o Senhor já nos conhece, e Ele já tem algo preparado para nós conforme a sua vontade. O Senhor busca corações abertos e convertidos para que a vontade dele seja realizada em nossas vidas. Em Salmos 139, versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo quando ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia, Ou seja, antes que eu tivesse forma, o Senhor viu o que eu deveria ser. Antes que o embrião tivesse uma forma ou uma proporção que pudesse ser vista pelos olhos humanos, ele já era visto distintamente e conhecido por Deus. Portanto, desde o momento da fecundação, você tem ali uma pessoa criada por Deus, mesmo que o processo todo seja orgânico, digamos assim. A alma é dada por Deus, portanto, Deus é o dono da vida, Deus é o Criador, só Ele pode dar, portanto, só Ele pode tirar. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Cada pessoa já tem um destino escrito antes mesmo de nascer. Como diz em Jeremias, antes que saísse da matre, te santifiquei. Todos nós somos escolhidos desde antes do ventre materno para uma grande missão. A razão de existir é tão somente fazer a vontade de Deus. Todos nós temos uma missão para a nossa vida. Então, você fazer um aborto é você abortar também essa missão que Deus tinha para você. Mas bem, vamos ver o que defende o ex-presidente Lula sobre o aborto. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O ex-presidente defende que quem tem que decidir sobre o aborto é quem está grávida, que é a mulher que tem que ter mais poder de dizer se quer ou se não quer. E, no caso, ele quer normalizar o aborto, Lula também se julga ser cristão, Mas uma pessoa que é verdadeiramente cristã, ela não pode usar a Bíblia por conveniência. Ou seja, quando você encontra alguma passagem que seja bom para você, que seja favorável para você, você é cristão. Quando você encontra coisas que sejam contrárias ao seu comportamento, às suas ideias ou às suas vontades, aí você já critica, Não existe meio cristão. Ou você é, ou você não é.
né? E o que é ser um cristão? É aquele que conhece a palavra, ele vive de acordo com os princípios do cristianismo. A Bíblia é o manual da vida. Ela serve para repreender, corrigir, ensinar e apontar soluções. Ela não quebra princípios, né? Se você tem uma ideia que é contrária aos conceitos bíblicos, você tem que se corrigir, né, para estar de acordo com o que tem nas Escrituras. Na passagem de Lucas, capítulo 13, versículo 26, diz: Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas Deus responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E ali haverá ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Né? Em Apocalipse também fala: eu virei em breve, felizes os que acreditam nas palavras proféticas deste livro. Apocalipse 22, versículo 12. Mas atenção, eu virei muito em breve e trarei comigo a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Felizes os que purificam as suas vestes para terem o direito de comer o fruto da árvore da vida e de entrar pelas portas da cidade. Mas ficarão de fora todos os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os adoradores de falsos deuses e todos aqueles que mentem por palavras e obras. Né? O que é mentir por palavras e obras? É você induzir outras pessoas ao pecado. É você tentar mostrar para as pessoas que uma coisa está certa sem estar. Querer fazer uma nação inteira cometer coisas erradas. Querer induzir uma nação inteira ao pecado. Outra grande polêmica que eu vejo é pessoas que criticam a igreja evangélica por estarem reunidas em jejum e oração pelo futuro do país. No livro de Jonas, ele conta que Deus escolheu Jonas, né, para ir à cidade de Nínive, para pregar para aquele povo pecador que adoravam outros deuses, roubavam, matavam, e Deus estava prestes a destruir aquela cidade, né? Então ele pediu a Jonas que fosse lá para avisar o povo que eles seriam destruídos. Mas Jonas não queria ir, porque Jonas, já conhecendo o coração de Deus, sabia que se o povo se arrependesse, Deus os perdoaria, né? Então ele fugiu, foi engolido por uma baleia, depois foi cuspido, enfim. O ponto que eu quero chegar é: quando Jonas finalmente chegou na cidade de Nínive e começou a pregar lá para as pessoas, né? Eles ficaram com medo e abriram seus olhos, né? E começaram a ver o quanto estavam errando, o quanto estavam pecando, e começaram a fazer jejum e oração, e abandonaram o mau caminho e se arrependeram profundamente de todos os pecados que estavam cometendo. E Deus, vendo que eles tinham realmente se arrependido e mudado o seu comportamento, ele realmente teve clemência e não destruiu mais aquela cidade. Então, o jejum e oração, ele serve para quê? Para você se aproximar mais de Deus, serve para você se preparar para receber as bênçãos de Deus. O jejum é uma fonte de força espiritual. Por meio do jejum, nós podemos nos sentir mais perto de Deus e fortalecer nosso testemunho. Várias outras passagens na Bíblia falam sobre o jejum e oração, né? O jejum de Esté, o jejum pela morte de Saul, o jejum de 21 dias de Daniel a favor de Jerusalém, o jejum do Senhor Jesus no deserto, que foram de 40 dias, e todos eles foram em busca de um único propósito: estar alinhados com as vontades de Deus. Então, você aí que está criticando, ao invés de julgar, experimente você também fazer jejum e oração por um propósito, e você verá grandes mudanças na sua vida e na vida de todos aqueles que receberem a sua intercessão. E você que não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, talvez o que esteja faltando é você conhecer mais a Deus. E isso só é possível através da Bíblia. Como diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, busque incansavelmente, busque incessantemente. As pessoas têm a mania de só buscar a Deus quando precisam e depois esquecem dele. Quando nos dedicamos em buscar o Senhor, adquirimos experiência com Deus. E segundo a Bíblia, a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Muito pelo contrário, a esperança é o fundamento da fé cristã.
Por isso, o nosso povo perece, por falta de conhecimento. Em Oséias capítulo 6, ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei. Uma vez que vocês ignoraram as leis de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. E para concluir, você que ainda tem dúvidas sobre o certo e o errado, eu te convido a conhecer a Bíblia e se aproximar mais de Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam convosco.